Fala pessoal, tudo bem? Ives de novo aqui no canal Paulson de Astronomia. E hoje vamos para a nossa primeira aula para a OBA, tudo bem? A gente já resolveu questões ali de luminosidade e brilho, mas agora nós teremos a nossa primeira aula dessa matéria, tudo bem? Bora lá, sem enrolação. Só puxar aqui e aí a gente já começa. Acho que tá bom. Beleza então. Vamos lá. Luminosidade e brilho. Gente, vamos lá. Esse conteúdo é importantíssimo para a prova da OBA, principalmente para o nível 3 e nível 4, tá? Por que que é importante? Porque cai muito. Se cai muito, você tem ali mais ou menos uma questão, uma, duas questões por prova que envolve esse tipo de conteúdo. Então, vai falar sobre brilho, sobre luminosidade, ou os dois juntos. E lá para frente, no nível 4, pode ser que ainda cobre magnitude, tudo bem? E nesse caso a gente vai destrinchar em outras aulas, tá? Essa aqui é a aula 1 de luminosidade e brilho, tá? Teremos a aula 2 e logo em seguida teremos a aula sobre magnitude, tudo bem? Você vai ver que uma já vai dar meio que um impulso para a outra, então não vai ser algo muito preocupante. Vamos começar. Luminosidade e brilho. Como nós, da astronomia, tá, medimos a luz das estrelas. Gente, vamos lá. É claro, isso aqui foi tudo escrito à mão, tá? Então, assim, eu vou ler essas coisas aqui e a gente vai comentar em cima, tá? Desenvolver com exemplos. Algumas estrelas parecem brilhar mais intensamente do que outras no céu noturno. Pois é verdade, né? Então, quando você olha para o céu, você percebe ali, às vezes está olhando para Órion, por exemplo, você percebe que aquela estrela mais laranjinha, ela é muito mais brilhante do que as outras ali de uma região parecida, né? É verdade. Pois é, mas o que isso significa? Nessa apresentação, tá? Que eu montei aqui nessa aula, vamos explorar os conceitos de luminosidade e brilho, entender suas diferenças fundamentais e aprender futuramente, isso só na segunda aula, tá? Usar a lei do inverso do quadrado para resolver problemas típicos de Olimpíadas científicas, como a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Bem, vamos lá então. Vamos para o próximo aqui. Se eu conseguir mexer aqui, né? Eu tive que colocar no whiteboard porque eu quero usar os exemplos, né? Depois. Eu quero fazer os desenhos, né? Uma pergunta para começar, e aí eu quero que você não leia nada embaixo, só leia isso aqui. Se uma estrela parece mais brilhante do que outra no céu, como nesse exemplo que eu já te falei, né? Isso significa que ela emite mais luz? Pensa bem, isso aí se responde. Enquanto isso, eu vou desenhando aqui um exemplo. Vamos pegar Órion, tá? A constelação de Órion. Então aqui temos duas estrelas e tal. Aqui eu vou colocar as três Marias aqui dessa forma. E aí embaixo, mais duas. Beleza, pessoal. A gente tem aqui, basicamente, de forma bem simples, a constelação de Órion. Tudo bem? Quando a gente olha para ela, a gente repara no quê? Opa, essa estrela aqui e essa estrela aqui são as mais brilhantes da constelação. Mas veja, necessariamente elas estão mais próximas porque elas são mais brilhantes? Não. Por que isso acontece? Porque uma estrela ela pode ter um tamanho gigantesco, mas ela pode ter uma temperatura muito baixa. Aqui eu vou representar de vermelho. Tudo bem? Por outro lado, nós podemos ter uma estrela menor, só que ela
tem um brilho muito maior. Aqui eu vou representar desse roxo meio azulado aqui, tá? Nesse caso, o que vai definir qual é mais brilhante e qual não é, com certeza, é a distância dela. Então, por exemplo, às vezes olhando de longe, a gente acha que essa estrela vermelha está mais brilhante. Mas quando a gente vai comparar as distâncias, por exemplo, nós podemos ter esse pontinho preto aqui, perceba que a distância é muito menor do ponto preto até a estrela grande e vermelha, do ponto preto até aquela outra estrela azulada. Então, por mais que a luminosidade da estrela azul fosse maior, por exemplo, a distância, né, determina qual das duas vai ter um brilho maior para gente. Então vamos lá. O que é a luminosidade? O que é o brilho? Né? A gente vai discorrer sobre isso. Bem, uma estrela pode parecer brilhante por dois motivos bem diferentes. Porque ela emite muita energia, então, no caso dessa menor, tudo bem? Então ela emite muita energia, ela possui uma temperatura superficial muito alta, ou ela simplesmente está muito próxima da gente, tá? Que seria o caso dessa estrela maior aqui. Ela pode não ser mais forte, ela pode não ter uma temperatura superficial muito grande. Só que como ela está mais próxima, ela aparenta ser mais brilhante. É isso. A aparência no céu pode ser enganosa, e é exatamente essa distinção que a astronomia precisa e consegue esclarecer. Ao longo dessa aula, você vai descobrir que o brilho e luminosidade são conceitos completamente distintos. Então agora a gente vai comentar sobre esses dois conceitos, para a gente conseguir diferenciar sem problema algum, tudo bem? Luminosidade, tá? Aqui vamos falar só sobre a luminosidade, então esquece o brilho por enquanto. A luminosidade é a quantidade total de energia eletromagnética que uma estrela produz e emite por segundo em todas as direções do espaço, ok? Então a luminosidade, perceba, é algo intrínseco à estrela, é algo que já está na estrela por natureza. Quem determina essa luminosidade? Pô, geralmente você já consegue determinar a luminosidade pela massa da estrela. Pois é, né? Mas claro, se você tiver o raio dela e a temperatura, você também consegue. Fechou? Ou seja, a luminosidade não depende da posição do observador. Tudo bem? A gente comumente representa aqui, vou circular aqui, com o símbolo L, tá? Então, a luminosidade ela é representada dessa forma aqui. A unidade que a gente usa é o watt. Só que a luminosidade na física normal, clássica, você vai ver que ela a gente representa como candela, tá? Mas na astronomia, né, a gente usa essa igualdade entre luminosidade e potência e a gente acaba atribuindo é, a unidade de medida de luminosidade como watt, tá? Então não esqueça disso, tudo bem? Essa vai ser a unidade de medida que você vai usar nas provas para fazer os cálculos se precisar. O Sol é muito brilhante, tá? Só que comparado com estrelas maiores ou com temperaturas superficiais muito maiores, a gente vai ver depois como que isso afeta, né? Mas elas podem ser centenas de vezes mais brilhantes que o Sol, tá? Então, assim, é coisa realmente bizarra aqui. Então, um exemplo clássico da lâmpada, né? Assim como uma lâmpada de 100 watts emite mais energia que uma lâmpada de 10 watts, independentemente de onde você esteja, uma estrela mais luminosa emite mais energia. Isso não depende da distância. Tudo bem? Então vamos lá. Brilho. O que é o brilho? Essa percepção. É a luz que chega até a gente. Sacou?
Então vamos lá, definição básica aqui. Brilho ou fluxo, sim, a gente pode chamar de fluxo, então na astronomia a gente pode chamar ou de brilho, brilho, ou fluxo, tá? E o fluxo a gente vai representar como uma letra F, tá? Brilho a gente pode representar por B, mas eu quero que você se acostume a usar F, tudo bem? Porque é o que a gente mais utiliza, tá? Para os cálculos e tudo mais. Então, brilho é a quantidade de energia luminosa que chega por segundo a cada metro quadrado da superfície do detector. E o detector pode ser você, observador, ou pode ser você, ou no caso, seu objeto, telescópio. Beleza? Então, o que, que isso significa no geral? Vamos desenhar aqui para vocês perceberem. Uma estrela, você concorda comigo que ela é circular, que ela possui, que ela é como se fosse uma esfera? Vamos considerar que uma estrela seja uma esfera perfeita, tá? Não é, mas vamos considerar que seja. Qual que é a área de uma esfera? Você sabe? É 4π raio ao quadrado. Então o que está acontecendo aqui? Quando a luz ela sai da estrela, né, aqui, do jeito que está saindo, a cada distância representada como raio que ela anda, né, ela cai ao quadrado. Então, por exemplo, se o raio da estrela é 1, e vamos colocar 1, por exemplo, 1 pode ser, vamos colocar raio do Sol, beleza? Então aqui a gente tem o raio do Sol, vamos dizer que esse raio vai ser um raio solar. O que, que acontece com essa estrela? Quando ela tem essa distância, né? O que, que acontece aqui? A gente tem 4π raio. E aqui o raio é 1 ao quadrado. Tudo bem? Show de bola. Só que tem que lembrar de uma coisa. Aqui a gente está calculando a área. Para calcular o fluxo, olha o que ele fala aqui. Ele fala que tem que ser o quê? A unidade de potência, ou seja, luminosidade, dividido por essa área. Então, o que acontece? O brilho ele vai diminuindo ao quadrado da distância. O que, que isso significa? A gente vai colocar aqui em cima o L, tá? Mas só como representação, porque a gente não vai precisar utilizar de fato. Então aqui a gente tem que, quando o raio é 1, né? Quando essa distância aqui, ó, no caso da ponta aqui, é de 1 raio solar, esse brilho vai ser L sobre 4π. Beleza? Agora, o que acontece se a gente pegar e dobrar essa distância? Colocar mais ou menos aqui, ó. A gente vai e substitui o raio, né? Que a gente pode, nesse caso, colocar como d distância. E a gente pode substituir aqui embaixo, ó, L sobre 4π. Agora o que? Se a gente dobrou a distância, a gente dobra a unidade. Então aqui vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4, 16. Então aqui a gente tem L sobre 16π. Olha que coisa incrível, cara. Então, qual foi a queda aqui? A queda foi de 2 vezes? Não, não foi. A queda foi de 4 vezes, tudo bem? Então, perceba que, por ser ao quadrado, o brilho ou fluxo, a cada momento que a luz se afasta da estrela, vai se tornando menos brilhante. E muito menos brilhante. Tá? E é por isso que existem escalas muito grandes. Você vai ver magnitude aparente. Cara, magnitude aparente. A magnitude aparente do Sol é gigantescamente baixa, né? Ou seja, o Sol é uma estrela que brilha muito na nossa visão, porque ela está muito próxima da gente. Então a magnitude aparente do Sol, que a gente vai comentar na terceira aula, ela, comparado com a magnitude aparente
de Alpha Centauro, por exemplo, é ridiculamente grande essa diferença. Então, perceba que esse fato da luz, quando ela vai se distanciando, ser é, 1 sobre a distância ao quadrado, proporcional a, a 1 sobre a distância ao quadrado, você consegue ter essa diferença enorme de valores. Tudo bem? E faz sentido, né? Porque, por exemplo, quando você pega um spray, tá? Eu quero que você pense aqui muito bem, tá? Quando você pega um spray, tá? Pode ser assim, vou colocar dessa forma aqui para representar melhor. Você, pô, espirra aqui, vamos colocar aqui tem 8, não, 7, né? 8, 9. Espirra 9 partículas. A uma distância, vamos colocar, pode ser D. Vai ocupar um quadradinho, não vai? Vai ocupar um quadradinho. Quando essa distância duplica, então, quando essa distância total vira 2Dzinho, o que que acontece? Vou até aumentar. O quadrado ele fica maior, proporcionalmente. Só que na prática, o que está acontecendo? Ele está sendo dividido em outros 4 quadradinhos menores. E o que acontece com esse spray? Ele é distribuído, tá? Então aqui a gente tem... aqui eu coloquei 10, né? Do nada apareceu mais um. Vamos só deletar aqui. Pode ser esse aqui que está no canto. Então perceba que ele se espalhou, né? Então assim, se for calcular, quantas partículas de água que foram liberadas por esse spray tem por quadrado? Na primeira, você vai ver aqui que são 9. Aqui, ó, são 9, só que dividido por 4, né? Que não dá um número exato. Entendeu? Agora, perceba. Aqui é importante você notar, tá? Vamos lá. Se eu triplico a distância, olha que coisa bacana. 3Dzinho. Se eu triplico a distância, o quadrado fica maior ainda. Só que agora ele está dividido em 9 partes, porque 3 ao quadrado é 9. Tudo bem? Quantas partículas a gente vai ter aqui? Mais ou menos uma por quadrado. Não tem como afirmar com 100% de certeza, mas o esperado é algo parecido dessa forma aqui. Então aqui a gente tem o quê? 9 partículas iniciais dividido por 9 quadradinhos. Olha, isso não é verdade? Tem uma partícula por quadrado. Pô, é verdade. Muito bacana, não é não? Então o brilho funciona da mesma forma. Então, só se você substituir as partículas de água por fótons, por partículas de luz. E agora, para finalizar, a gente tem essa tabelinha muito boa, tá? Essa aqui foi feita rapidinho por IA, mas só para você pegar e perceber. Inclusive, eu já vou até deixar aqui, apagar esse Bzinho aqui, porque eu quero já que você utilize o F, tá? De fluxo. Tudo bem? Então, luminosidade versus brilho, qual é a diferença? Tá? Então, vamos lá. Característica. O que mede? Luminosidade mede a energia total emitida por segundo. E isso é determinado já pela estrela, né? Não depende da distância. Brilho, energia recebida por metro quadrado por segundo. Beleza? Unidade a gente tem watt para luminosidade e brilho watt por metro quadrado, porque o brilho depende da luminosidade e da distância da estrela. Fechou? Depende da distância? Luminosidade não depende, brilho obviamente depende. Propriedade da estrela? Sim, a luminosidade ela é uma propriedade intrínseca da estrela, tá? Já o brilho ela como está escrito aqui, observacional, ou seja, ela depende da onde você está observando, entendeu? E de quem até. Analogia. Luminosidade você pode comparar, como a gente fez aqui em cima, com
a potência das lâmpadas, tá? E o brilho, você pode comparar ainda com as lâmpadas, mas você compara com a quantidade de luz que atinge seus olhos, tá? Ou seja, luminosidade é o que a estrela é. Isso não muda a não ser que a massa da estrela mude, ou o raio da estrela mude, ou a temperatura da estrela mude. Fechou? Agora o brilho é justamente isso. É o que nós vemos. Tudo bem? Então essa foi a primeira aula de luminosidade para OBA. Tudo bem? Foi uma aula tranquila, né? Deu para você pegar e acompanhar 21 minutinhos de aula mais ou menos. Então, se você ainda não entendeu muito bem ou se ficou um pouco nebuloso, eu recomendo que você pratique. E para praticar, nada melhor do que você assistir esse vídeo aqui que a gente tá aí, que a gente resolve essa questão, duas questões magníficas sobre luminosidade e brilho, tá? Então assiste aí, você não vai se arrepender. Até a próxima, um abraço.